dos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. Estamos aqui para fazer hoje um pré-jogo da segunda partida entre Vasco e Flamengo, jogo de volta no Maracanã hoje. Estou aqui com o Gustavo e com o Berbert para a gente comentar nossas expectativas para essa partida de hoje, o que a gente espera, como o Vasco vai se portar. Eu queria começar com você, Gustavo. E aí, o que tu acha? Como é que vai ser o jogo hoje? Cara, é uma partida muito complicada. A gente sabe do histórico recente envolvendo o Vasco e o Flamengo. O adversário é muito qualificado, mas acho que a partida contra o Nova Iguaçu dá uma esperança diferente pra gente. Eu espero um desempenho melhor do que a gente viu nas duas partidas anteriores contra o Flamengo. Eu espero um Vasco que tente ficar mais com a posse de bola. Claro que a tendência é que o Flamengo tenha uma posse de bola maior, mas acho que o Vasco tem capacidade de tentar igualar isso ao longo da partida. Acho que a postura que o Vasco deve abordar, né? Tentar ao máximo, assim, claro que tem que saber as limitações físicas, mas ao máximo tentar pressionar o Flamengo na saída de bola deles, que eu acho que o melhor momento do Vasco nesses confrontos contra o Flamengo foi quando ele fez isso, quando ele pressionou, dificultou muito a saída, principalmente do Léo Ortiz na última partida. Eu acho que o Vasco pode tentar replicar isso em alguns momentos para conseguir essa vantagem. Eu acho que seria muito importante a gente conseguir um gol cedo, ainda no primeiro tempo, para no segundo tentar pressionar para conseguir esse segundo gol. É uma partida muito difícil, mas eu acho que o Vasco tem que entrar com a esperança de que dá para se classificar. E você, Berbert, o que você acha que vai ser a partida hoje? Cara, então, o primeiro estudo foi como o Gustavo falou, né? Obviamente, isso aqui já é bem claro, né? Infelizmente, por conta dos diversos anos aí de gestões temerárias, o Vasco sofreu muito na questão financeira, né? E, enfim, se você for equiparar com relação a opções, qualidade do elenco, o Flamengo, obviamente, é muito superior, né? Mas o Vasco não tem que se limitar a isso. Você pode compensar de diversas formas, né? O fato de você ser competitivo, e o Vasco no ano passado, no melhor momento da sua temporada, foi assim, claro, o comando do Rafael Paiva, ali quando realmente houve a intervenção do Pedrinho, e ele dizia, né, dessa parte de DNA vascaíno, que Pode o problema negociar não a era... forma, né? Exatamente, o problema não era você perder, e sim a maneira como você negociava o resultado. O Vasco acabou perdendo um pouco disso ali na reta final da temporada, e acho que isso foi crucial, por exemplo, para você não conseguir a vaga na fase, né, de pré-Libertadores, no caso. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, novamente, tudo é a postura, é o comportamento do time, né? Você conseguir ser competitivo, como o Gustavo falou muito bem, o fato de você pressionar a saída de bola do seu adversário, né, nesses dois jogos contra o Flamengo, tanto ainda na fase de grupos do Carioca, na fase inicial, assim como também o primeiro jogo da semifinal também, foram os dois melhores momentos do Vasco. Então, como ele falou, você tem que saber administrar, dosar essas subidas também, porque é impossível fisicamente você conseguir manter esse nível durante toda a partida. Então é você saber ali ser eficaz mesmo, né? Conseguir ler bem os momentos ali que você vai conseguir, ou terá, melhor dizendo assim, que atacar o Flamengo. Isso, para mim, é inegociável. Tanto o comportamento, como também esse fato de você ser competitivo, né? Ter uma postura ali, teoricamente, agressiva, mas ao mesmo tempo equilibrada, né? Você conseguir ter uma boa leitura das jogadas e saber o momento ideal, ser realmente eficiente. Sem dúvida nenhuma, essa agressividade do Vasco eu acho que tem que ser negociável. O Vasco está indo para o tudo ou nada, na minha opinião. Nossa temporada pode sofrer um pequeno hiato daqui para frente, dependendo do resultado. Então, eu acho que é fundamental que o Vasco dê tudo de si, ainda mais que já conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Então, digamos que essa é a nossa decisão. E, além de tudo, cara, essa postura mostra para a torcida de que eles não estão satisfeitos com o panorama geral do clássico, né? Que é o que a gente vem batendo na tecla toda a live, todo vídeo nosso, que é muito complicado você ser o maior rival e ter o seu maior rival ganhando de você tantas vezes, você tá tanto tempo longe de uma final de um campeonato estadual, e existem equipes mais fracas que conseguem esse feito e você não. Então é algo que faz muita diferença. E vocês comentaram sobre a questão da intensidade dos jogadores,
E eu queria deixar aqui já a provável escalação do Vasco, que a gente tem uma pequena mudança. Os amigos do GE subiram essa provável escalação e não teremos Paulinho. Essa é a grande diferença da última partida contra o Nova Iguaçu para essa partida agora contra o Flamengo. E, assim, deixando minha opinião já de antemão, eu acho errado, cara. Eu acho que se você tem um time que pretende pressionar em certos momentos, pretende ter a posse de bola e mais dinamismo, eu acho que o Paulinho é o cara ideal para isso, principalmente agora, vem pegando ritmo, vai jogar num gramado natural, né? A gente sabe que não é nada comprovado que faz diferença na lesão, mas os caras não sentem essa confiança toda no gramado sintético, então você tem um gramado natural, eu acho que é importante dar sequência a ele, e Matheus Carvalho e Hugo Moura acaba sendo uma dupla de volante pesada, na minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês dois também, começando pelo Gustavo. Eu concordo, aqui em off a gente estava falando que o Matheus Carvalho e o Hugo Moura foram titular na temporada passada, mas parece que eles não conseguem se completar muito bem. Eu acho que em muitos momentos eles têm características parecidas. Eu acho que quando a gente vai com essa dupla de volantes, a gente perde muito na criação, naquele momento de saída de bola. Eu acho que a presença ou do Paulinho ou do próprio Jair, né? Eu gostaria de ver mais o Jair atuando como um segundo volante, mas pelo que parece o Carille vê ele como alternativa ao Hugo Moura como primeiro. Eu acho melhor. Eu acho que vai ser importante a gente ter o máximo de qualidade possível nesse time contra o Flamengo. Claro que também tem que ter intensidade. Eu entendo a escolha pelo Matheus Carvalho, se for no sentido de eu acho que o Paulinho não consegue dar conta do ritmo do Vasco Flamengo. Mas mesmo assim, eu optaria pelo Paulinho. Eu acho que a gente não pode abrir mão da qualidade nessa saída de bola que o Paulinho pode oferecer. Precisa de dinâmica também, né, Berbert? O que você acha? Sim, no caso, como o Gustavo falou muito bem, acho que são são dois jogadores de características semelhantes, né? Jogadores mais de você de destruir jogadas, mas tem bons passes longos, né? Para mim, cara, eu acho que ele tá muito preocupado com o equilíbrio defensivo, primeiro porque o Nuno, ele também não é um jogador tão intenso. Então, se você for olhar ali, já tem Verratti e Coutinho que não tem tanto esse cacuete, podemos dizer assim, de marcação. E o Nuno é aquele estilo de, como o Carille propriamente disse, né? Ele tá ali posicionado na disposição tática como um ponta, mas ele vê ele muito mais como um meia. Né, essa questão de criação de jogadas que o Gustavo falou, a gente vai ser curioso ver, né? Exatamente o Nuno que deu aquela declaração de que acredita, né? Ele não deixou claro, ele não falou assim, o Flamengo não é um bicho-papão, até porque ele não conhece tanto, obviamente, por ser de outro país, apesar das conexões, né? Ele falou, eu acho que o Flamengo não é um bicho-papão. Mas, enfim, vai ser interessante para ver nesse aspecto da criação de jogadas o Nuno e o Coutinho juntos. Mas para mim, cara, a escolha do Matheus Carvalho é principalmente para ele conseguir segurar as subidas do Wesley, porque o Matheus Carvalho ele fez isso muito bem ali, ele corrigiu, né, o Carille no caso, porque o Wesley estava subindo sozinho diversas vezes ali, o Piton estava tendo muita dificuldade, ficando mano a mano, né? Porque tinha uma dobra ali, tanto do lateral com ponta. Então, acho que a escolha pelo Matheus Carvalho é por isso. Agora, a ausência do Paulinho, na minha opinião, acho que seria pela questão física mesmo, porque ele já foi poupado, né? Tem ali um cronograma de controle de carga por conta da lesão que ele teve ainda no ano passado. É algo muito sério, né, cara? Lesão ligamentar, né? O LCA, no caso, romper o LCA, que é o ligamento cruzado anterior do joelho, então tem essa carga aí para evitar qualquer tipo de lesão, até mesmo muscular. Então eu acho que é para fazer esse equilíbrio defensivo e não estourar, né? Apesar de que, na minha opinião, a maior parte dos jogadores de defesa estão muito bem, né? João Vitor fez uma boa partida com o Flamengo no Newton Santos, acho que ele ficou marcado ali por aquele lance com o Bruno Henrique dentro da área. Foi o Bruno Henrique? Acho que foi o Bruno Henrique, que ele deu o corpo ali, ele protegeu, só que, né, ele foi tentar sair da marcação e perdeu o equilíbrio. Enfim, o Paulo Henrique, acho que para mim é um dos principais jogadores mais regulares do elenco, né? O Lucas Freitas também vem sendo uma grata surpresa, apesar de que ele também no último jogo se notabilizou por aquele lance ali, que ele tentou dar o bote e o Bruno Henrique, com extrema felicidade, boa leitura, antecipou. Agora a questão é o Piton, né? Que vem sofreu ali bastante nos últimos meses, também na parte defensiva. Então acho que o Flamengo vai atacar principalmente pelo lado do Piton ali. Mas ele fez uma boa
uma boa partida contra o Nova Iguaçu. Então, é um jogador para a gente ficar de olho, que promete, né, com uma expectativa, melhor dizendo, que se vai conseguir ter uma regularidade, uma segunda boa partida consecutiva, agora ali com o apoio do Nuno, tanto para o Lucas Piton como também para o Coutinho. Acho que isso vale para o Coutinho também, com relação ao fato de ter alguém ali para dividir a responsabilidade de criação de jogadas. E o Ryan também, né, o Ryan que fez um bom jogo, um bom jogo de primeira semifinal, né? Acabou ali não tomando a melhor decisão, acho que no jogo de ida, naquela primeira finalização ele chutou em cima do goleiro, e depois ele teve, na minha opinião, um azar, né? Naquele segundo lance, o Léo Ortiz não estava tão bem no jogo, estava errando algumas coisas bobas, domínio, passe, mas foi crucial para evitar aquele gol do Vasco. Então, é isso, cara. Uma expectativa tremenda com relação ao comportamento do Nuno, do Coutinho e do Piton, acima de tudo, né? Vamos ver aí se o Vasco vai ser eficiente. O ideal é que fizesse um gol logo no começo, né? Para ali causar, como é que eu posso dizer? Uma promessa de jogo assim muito intenso, sabe? Porque o Vasco, novamente, 1-0 não basta, você vai igualar o placar agregado, e o Flamengo tem essa vantagem, inclusive no placar agregado. Então o Vasco precisa de um resultado positivo com pelo menos 2 gols de diferença para chegar à final do Carioca. Não, e assim, tem uma coisa também que eu acho que vai fazer muita diferença num jogo como esse, que caso tudo dê certo, o Vasco faça um gol logo no começo, até que não faça, né? A gente vai precisar de muita intensidade dos nossos jogadores. E uma coisa que também vai ser um fator decisivo nesse confronto agora, eu acho que são as mexidas do Carille, cara. As mexidas do Carille, a leitura do treinador e o momento em que ele mexe no time. Eu acho que é uma coisa que a torcida já vem reclamando um pouco do Carille, é a demora dele para mexer no elenco e as próprias mexidas em si. Eu acho que tem algumas coisas que ele faz que são padrão, por exemplo, sacar o Coutinho é algo padrão. Eu acho que botar o Lloyd agora no time está se tornando algo que vai ser padronizado por um tempo aí, de repente, algumas partidas que o Lloyd precise botar intensidade, corrida, enfim. Principalmente enquanto o Nuno ainda não tá 100% fisicamente, né? Exato. Ainda não tá 100% adaptado, na verdade, né? Não, vai ser uma partida que depende muito dos pontas, né? Uma coisa, eu estava até conversando com o Gustavo aqui em off sobre a possibilidade, queria saber o que vocês acham, sobre a possibilidade de repente, em uma partida não muito inspirada do Verratti, vocês acham que ele de repente centralizaria o Ryan para fazer um ataque mais móvel, ou é muita loucura pensar nisso? Eu acho que dependendo do contexto seria uma boa opção, sim, a gente poder variar ali, porque querendo ou não, a defesa do Flamengo já sabe mais ou menos como se porta o Verratti, é um atacante que é muito letal ali na área, principalmente na bola aérea, mas o Flamengo já sabe mais ou menos como lidar com ele. Eu acho que o Ryan traria um pouco do diferente, mas depende muito do contexto, sabe? Eu acho que se tiver faltando um golzinho, final de jogo, dificilmente ele vai tirar o Verratti, até porque o Verratti é um cara muito decisivo. E a gente tem como grande arma no nosso jogo esses cruzamentos para ele. Eu acho que isso não deve ser regra, mas já que a gente tem essa grande arma, tem que ser usado sim. E você, Berbert, o que acha? Cara, exatamente, acho que é isso. Você tem que saber usar isso, mas você não ficar centralizado naquilo ali, só aquela jogada, sabe? Claro, é sua arma, você tem que aproveitar, mas você tem que ter uma variação de jogadas também, sabe? Buscar trabalhar pelo meio, né? Acho que é algo muito importante que foi feito ali contra o Nova Iguaçu. Foi essa tabela, né? Essa aproximação, principalmente ali, essa conexão, essa conversa entre o Nuno Moreira e o Coutinho. Me agradou muito, né? Logo para um primeiro jogo ali, foi o primeiro contato dos dois juntos, realmente uma partida oficial. Claro que o treino é importante para gerar esse entrosamento, mas valendo mesmo, foi a primeira vez que os dois atuaram juntos. Então, foi outro ponto ali, uma das poucas boas coisas que aconteceram ali no jogo contra o Nova Iguaçu, e que a gente pode levar, né, realmente considerar por um jogo contra um adversário superior, na minha opinião. Então, assim, cara, eu acho que é isso que você falou também, concordo com relação ao Carille, né? Acho que ele tem que ter uma melhor leitura do jogo, do momento ideal para realmente fazer as substituições,
né? No último jogo ali, o Vasco estava tomando uma pressão absurda no começo do segundo tempo, depois de ter feito um bom primeiro tempo, e todo mundo, pô, o time tá cansado, mexe, ou então, por exemplo, por que não mexeu logo, por exemplo, no intervalo? Entendeu? Então, ali foi um acaso, né? Foi uma curiosidade de o Lodge ter entrado e, basicamente, o Vasco ter tomado o gol para o Bruno Henrique, mas já estava sofrendo já durante a partida, né? Então, durante aquele início de segundo tempo. Mas, assim, cara, no geral, eu acho que ele não pode errar nesse jogo, pelo caráter ainda mais decisivo, né? Por valer uma vaga na final do estadual. E, assim, agora ele já tem um pouco mais de peças, né? Tem que ter uma boa leitura de jogo para entender o que o campo tá pedindo. O campo tá pedindo para você cadenciar um pouco mais o jogo, um pouco mais de velocidade, no caso do Lloyd, por exemplo, entendeu? E evitar perder o equilíbrio ofensivo e defensivo do time. Então, eu acho que é isso, é boa leitura de jogo, porque, assim, nesse primeiro jogo da fase de grupos contra o Flamengo, né, o primeiro clássico da temporada, e até outros jogos no ano passado, o Vasco sofreu exatamente quando o Flamengo fez essas substituições, sabe? O Vasco teve, além da questão da queda física, que é normal, eu acho que o Vasco teve essa queda física no geral, sabe? Uma discrepância física muito grande de um tempo para outro, sabe? Não sei se é por conta de preparação física ou porque se mobiliza muito em um determinado tempo, né? Porque, novamente, comparando ao primeiro jogo da semifinal, o Vasco fez um bom primeiro tempo, né? Desgastou fisicamente. Aí no segundo tempo parecia que estava cansado. Então, além desse ponto de você saber administrar a sua questão física, tem essa diferença também, por exemplo, para a qualidade que tem o elenco do Flamengo, que você muda as peças e você consegue manter não é que você não cai o nível, mas tem uma discrepância muito menor das peças, sabe? Você consegue manter o nível, não o máximo possível, mas com uma certa relevância, podemos dizer assim. Então você comentou, Berbert, acabou de comentar sobre o elenco do Flamengo. Então a gente colocou aqui na tela a provável escalação do Flamengo, que é basicamente o mesmo esboço da última partida, com salvas mudanças do Ayrton Lucas, isso, e do Danilo, que jogaria essa partida no lugar do Léo Pereira, e o Varela, que ficaria de fora também nesse caso. Eu queria fazer uma pergunta, vocês acham que do lado direito do Vasco afeta muito o Ayrton Lucas estar ali, no caso do lado esquerdo do Flamengo, defendendo o Ryan, no caso, porque é um lateral extremamente veloz? Eu lembro que quando o Ayrton Lucas jogou contra o Vasco e o Peck ali do lado direito, ele complicou muito a vida do Peck, que já é um cara extremamente rápido. Eu queria saber se você acha que complica demais a vida do Ryan ou não muda muita coisa? Eu acho que dos dois lados, os dois pontas, tanto o Nuno quanto o Ryan, vão precisar recompor assim ao longo do jogo. A gente sabe que do lado do Nuno a gente ainda não consegue avaliar muito bem, mas o Ryan não tem a marcação como sua grande característica. Mas num jogo como esse, contra o Flamengo, elenco muito qualificado, eu acho que todo mundo deve estar muito unido para defender junto, vamos atacar junto. É aquele jogo de fato em ritmo de final, sabe? E eu acho que vai precisar. Exatamente, de ambos os lados, assim, tanto o Nuno quanto o Ryan vão precisar se esforçar muito na parte defensiva. Você citou o Ayrton Lucas, que é um lateral mais ofensivo, eu acho que a tendência é que ele ofereça mais dificuldade do que foi o Varela na última partida, e do outro lado o Wesley é um lateral que tá voando, cara. Foi agora convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Eu acho que vai demandar muito esforço físico do Nuno, tanto na recomposição, na parte ofensiva. Eu acredito que o Nuno, assim, no segundo tempo já vai precisar ser substituído, como a gente disse. Tá chegando agora o elenco, ainda não está 100% adaptado ao futebol brasileiro, tem muita questão do clima, que foi algo que o Carille citou, e vai ter esse esforço muito grande, tanto defendendo para defender o Wesley, que é um cara que está em ótima fase. A tendência até que entre o Lloyd, né, que o Lloyd está entrando nos últimos jogos, o Lloyd é um cara que também tem que entrar muito pilhado nessa questão da defesa. A gente já ouve algumas questões que o Lloyd não curte tanto marcar, né? Foi um motivo de discordância dele lá na Turquia, mas num jogo como esse não pode ter isso não, cara. Contra o Flamengo tem que marcar sim, principalmente esses dois laterais que são muito qualificados e podem encaixotar esse time do Vasco para trás, né? Então, eu queria saber agora, para a gente finalizar o vídeo de hoje, o palpite de vocês para a partida contra o Flamengo, saber se a gente passa ou não na concepção de vocês, né? Vamos ver. E aí, Gustavo, quanto é que tu acha que vai ser?
Cara, eu vou repetir o que eu disse na live. Eu vou palpitar mais com o coração do que com a razão. Porque é um jogo muito difícil. Realmente, assim, se a gente for para um pós-jogo, assim, comentando um 1-0 nesse confronto aí, eu acho que a gente vai ter coisas positivas para falar, assim. É muito complicado a gente ter que tirar 2 gols de diferença do Flamengo. Mas aí, como eu disse, vou palpitar com o coração. Quem faz 1-0 faz 2. Eu acho que o Vasco tem capacidade de fazer 1. Se tem capacidade de fazer 1, vai fazer 2. Então é 2-0 Vasco, assim, no limite. Eu acho que é um jogo, a gente não comentou, eu acho que o Vasco vai ter que saber sofrer. Vai ter momentos onde o Flamengo vai atacar e o Vasco não vai poder sofrer gols. Eu acho que é uma partida que, se o Vasco sofrer um gol, vai complicar demais. Então é uma partida onde o Vasco vai ter que saber mental, sofrer. Né? Com certeza. É até algo que o Carille citou nas entrevistas que tem que trabalhar ao longo desse trabalho dele. Mas vou de 2-0. Sem sofrer gols. Sem sofrer gols, tá bom. Defesa se consolidando. E você, Berbert? Cara, então, eu acho que é uma partida que o Vasco vai querer se provar, né, com relação a todo esse retrospecto bem, como é que eu posso dizer, bem inferior, acho que talvez seja a melhor palavra que se classifique, porque são 2 vitórias nos últimos 31 jogos, né, realmente a diferença é imensa, né, em comparação até outros clubes, assim, de menores, né, de menor expressão, talvez seria a melhor palavra. Então, não tem como, cara. O Vasco, como o Gustavo falou muito bem, esse é jogo com clima de final já para ambos os lados, né? O Flamengo também vai querer se provar, com certeza eles vão se aproveitar dessa fala do Nuno, apesar de não ter sido uma provocação, né? Ele não falou assim, novamente, o Flamengo não é um bicho-papão. Eu acho que o Flamengo não é um bicho-papão, mas claro, né, que a mídia para vender, né, nossos colegas assim de imprensa para vender o jogo, eles vão falar, não, foi uma provocação, né? E ao mesmo tempo um incentivo, mas eu não vi totalmente dessa forma. Mas é isso, né? Faz parte do jogo. Então, assim, como o Gustavo falou muito bem, os 2 pontas vão ter que se doar muito na parte defensiva ali para recompor. Porque assim, além da questão dos laterais, que são muito agudos, tem os pontas também. Então, se você deixar o Paulo Henrique e o Piton sozinho, coitados, os 2 vão sofrer. Independente, mesmo o Paulo Henrique sendo um cavalo, então... né? O Piton, infelizmente, não sei o que houve com ele, cara. Ele, quando ele chegou em 2020, alguns jogos de 2024 também, ele fez boas partidas defensivas, sabe? Teve um jogo contra o Flamengo também, acho que foi aquele gol 1-0 Gerson, exatamente desse mesmo cenário aí que eu falei de, quando fez as mudanças no segundo tempo, logo assim que trocou os jogadores, o Flamengo já, aproveitou, já deu aquela diferença, sabe? E aí o Gerson acabou fazendo gol. Mas naquela partida em si, o Piton teve uma boa atuação defensiva. Então, enfim, a gente tomara que ele realmente recupere ali essa melhor fase dele e seja um lateral equilibrado. É claro, como, por exemplo, é o Paulo Henrique, apesar de os 2 terem características um pouco diferentes, mas é essencial. Tanto o Ryan, que ele não é um ponta também tão intenso, podemos dizer assim, que se destaca tanto pela velocidade, mas é um jogador rápido. E o Lloyd não, o Lloyd já é um jogador mais sanguíneo, né? Caso ele entre no segundo tempo. E para substituir ali o Nuno, principalmente. O Nuno pareceu, não sei se é por questão de ritmo de jogo, mas pareceu ser um jogador um pouco mais realmente de cadenciar e tal, que prioriza o passe, né? Tem a qualidade ali no passe, realmente, mas com o Lloyd entrando, ele vai ter que ajudar, vai ter que acompanhar ali o Wesley, principalmente, ou até mesmo se houver aquela troca ali de marcação. E, Lloyd, vamos com calma, né, cara? Calma. Você acabou de chegar, você não pode meter essa amarrar, não gosto de marcar, não? Calma. O Turquia é uma coisa. A Alienaspor é uma coisa, com todo respeito. O Vasco da Gama é outra. Então, meu amigo, se você quer conquistar, né, realmente, se você quer fazer valer, né, esse seu lado carismático, você vai ter que comer muito arroz com feijão, vai ter que ralar para alcançar isso aí. Então, cara, na minha opinião, eu tinha na última live antes que a gente fez, né, do jogo em si, eu também falei 2-0, mas assim, eu não sei, cara. Eu tenho receio se o Vasco vai ter essa capacidade realmente de evitar ser vazado. Mas não sei se o Vasco vai conseguir, sendo racional, tá? Se o Vasco vai conseguir tomando ou saindo na frente, né? No caso, e tomando um empate, se ele vai conseguir reagir e fazer um 2-1, por exemplo, e buscar
o terceiro gol. Tomara que eu esteja errado, mas, claro, eu fico um pouco receoso com relação a isso. Agora, na emoção, eu acho que o Vasco vai vencer por 2-0 aí e a gente vai conseguir essa classificação para a final, provavelmente com o Fluminense, né? É muito difícil o Volta Redonda reverter essa Já desvantagem. tá muito bem encaminhada, né? Exato. Muito bem encaminhado o Fluminense. Então, assim, cara, eu fico preocupado também com o aspecto mental do Vasco, caso sofra algum tipo de revés ali no caminho que vem traçando mentalmente, assim. O Carille destacou bastante isso. Mas, bom, espero que o Vasco esteja trabalhando, porque o Carille comentou que essa semana seria uma preparação intensa mentalmente, porque em campo ele não faria quase nada que cobrasse do aspecto físico dos jogadores, até porque isso seria, acho que de uma certa maneira, um suicídio para essa partida. Mas assim, na live, cara, eu falei 3-0 e acho que foi otimista demais. Então, meu coração agora fala que é melhor ir num 2-0 tranquilo para classificar, voltar a vencer o rival, obviamente, e as coisas se encaminharem para a gente para essa final contra o Fluminense e depois a gente vê, beleza? Então é isso, rapaziada. Queria agradecer vocês aí por terem assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí nos canais MC Vasco Play e no Mário Coelho Vasco também. Lembrando que hoje tem live pós-jogo, pós-Vasco e Flamengo. Teremos live aqui com a rapaziada para comentar as nuances da partida e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima, rapaziada. Valeu!